agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Bom dia a todos. A paz do Senhor. Nós estamos então falando sobre o 666. E eu já falei em relação ao número, ao nome do império e hoje o nome do anticristo. Semana passada eu terminei o império, não terminei ou não? Mostrei a pirâmide, mostrei os dois, sim? Sistema romano. Você não veio semana passada, não? Foi até que slide, Nilson? Você lembra? Ah, é? Até a revelação do nome, né? Que é hoje, não é isso? Então tá certo. Isso. Decifrando o nome, então, né? Decifrando o 666 em relação ao nome. Clica aí para mim, Deus. Pode bater. Então, ó, nós temos que calcular. Nós já fizemos isso nos outros dois números, sim ou não? Né? Então é uma gemátria. Quem veio sabe que as letras hebraicas representam também números. Então não existe 666, existe um nome, que é um número, que é o número do significado. O número significa o nome do império e o número vai dar o nome do anticristo. Pode clicar. Então o número nós aprendemos que é o quê? Fala mentira. É um ministério de quê? Fala mentira. Que mentira? Transforma a verdade em mentira sem que você veja. Um exemplo, distorce. Então vamos dizer que sim, a pessoa hoje vem na igreja para procurar o interesse dele, e vem em busca disso a maioria, ó. Agora Deus mandou você vir aqui para servir, amém? E que isso aqui Ele vai te dar, não precisa preocupar que o maná vai cair para você todo dia. Então Ele está trocando o amor às pessoas pelo amor às coisas materiais. Jesus não morreu por carro, nem por casa, nem para você ficar rico. Ele morreu para salvar tu e a tua casa, amém? Então a igreja tem que voltar para o primeiro amor, a pregação do evangelho genuíno. Trocou o evangelho verdadeiro por um falso evangelho. Qual que é o evangelho de Cristo? Pastor, você fala isso todo domingo, tomara que você nunca mais esqueça. Decora. O evangelho de Cristo é morrer para viver, é perder para ganhar e é dividir para somar. É o inverso. Quando você acha que está perdendo, você está ganhando. Quando você acha que está dividindo, você está somando. E quando você acha que está morrendo, você está vivendo. Vamos ver só Mateus 10, 39, diz o seguinte. Não precisa ler não, depois você lê. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. E quem perder por minha causa, vai ganhar. O evangelho é esse. Entra pelo caminho estreito e apertado, porque largo e espaçoso é o da perdição. Sim. O evangelho é o quê? É isso tudo. Então, estão transformando a verdade em aonde? Dentro de você. Estão te marcando e você não está vendo. Aí, ó, você tem que trabalhar para a obra de Deus, você trabalha para o seu benefício. A sua mente tem que ser tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, marcando na mente. Paulo fala, e não vos conformeis com esse século, e renovai a vossa mente, para que saibais qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Trocou. A sua mente começa a pensar nas coisas do mundo, ó. Poder, dinheiro, seu benefício, você é o seu Deus, Deus é você. Então, trocou a verdade em mentira. Então você quer saber se você já tem a marca da besta no seu coração? Fácil. Se você perdeu o amor por pessoas, se você não compadece do pobre, da viúva, do necessitado, se você não está nem aí para o ser humano ou o seu próximo, você já está marcado. O chip que vier ou qualquer outra coisa é uma consequência dessa marca, já está dentro de você. Então, enquanto Deus nos alerta, ainda é tempo de mudar. Mas vai haver um tempo que a mente já vai estar cauterizada.
Os homens serão egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemos. Ele está falando isso para dentro da igreja, tá? Mais amores de si mesmo do que do bem. E buscarão mestres segundo a sua cobiça, aquele que fala o melhor da minha vitória. Cercar-se-ão de mestres, de showsmen, de coaches e etc., para massagear o coração das pessoas e fazer tudo o que você quer ouvir. Mas se essa palavra aqui hoje, ela não te exortar, não te edificar e não te consolar, ela não serviu para nada. Eu não tenho que massagear seu ego, não. Ou você entra nesse livro, ou você vai para o inferno. É o que está escrito aqui. Ou você permanece no caminho estreito, ou você vai para o outro que é da perdição. Ou você nega a si mesmo, ou você não vai ver o reino de Deus. Ou você coloca em você, muda um coração puro igual ao de uma criança, senão de forma nenhuma entrará no reino dos céus. A única coisa que vai te lavar, te limpar, é a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, quando uma pessoa te exorta, quando eu falo com você, eu estou falando para mim também, que eu sou a igreja. Amém? Essa exortação não é para você, não, é para nós. Amém? Para acordarmos enquanto há o quê? Tempo. Beleza? Então, olha lá, ó, vai colocando a mentira. Quem é o mentiroso, senão quem? Satanás. João fala que esse espírito de mentira está lá na igreja desde a época dele. E ele explica quem é o mentiroso. São os falsos profetas que saem, que estão no nosso meio. Ouviu o que eu falei ou não? Eles saíram do nosso meio, os anticristos, mas não são dos nossos. Mas estão enganando. Aí fala quanto a piada com o nome de Jesus. O nome de Jesus é que salva, que liberta, que cura, que restaura, que te deu o céu, é o nome dele. Quando você confessa o nome dele, você é salvo. Isso é para contar piada. Eles ficaram doidos, surtaram. Então, meu irmão, acorda enquanto é tempo, senão você vai rodar. Eu acho também que eu já estava rodando. Você começa a conformar, ficar dentro de casa, minha família está salva, aleluia, e o resto? E a sua etnia onde você trabalha? E os seus vizinhos? E o seu país? Não importa nada para você, mas para Deus importa. Ele não deseja que nenhum se perca. E ele entregou essa incumbência de levar o evangelho. Fala para o irmão, para você. Pastor, eu não sei falar Bíblia, eu não sou um pregador. Você sabe sorrir? Sorria. Segunda-feira, amanhã, você fica sorrindo, fala bom dia para todo mundo. Que Deus te abençoe. Você já está pregando, sabia ou não? Porque ninguém faz isso mais. Só isso. Eles já vão ver que você é diferente em alguma coisa, sim ou não? Ninguém faz isso. Cauterizou o coração, cada um se fechou dentro de si. Mas nessa manhã, Jesus Cristo, o pastor e bispo da nossa alma, está aqui para guiar você através dessa palavra. Ó. Essa é a voz dele. Você quer ouvir a voz de Jesus? Escuta. Amém? Vai lá, Nilson. Nós aprendemos que o império é semelhante a qual império? Fala, romano. E o império romano, ele funciona como pirâmide. Um pouquinho manda na massa. E ele é caracterizado pelo pão e pelo circo. Pastor, isso aí está no mundo, futebol, carnaval, mas na igreja não tem isso, não tem não. Quando o pregador fica fazendo piadinha com o nome de Jesus, você acha que é o quê, hein? Circo. Circo. Aí fala lá de sexo no púlpito, circo. Você fica lá, ó. Circo para você, massageando seu ego. E o pão é prometer a você coisa que Deus nunca prometeu. É o pão, e vai te enganando com o pão e com o circo. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação religiosa, não, estou falando de você e de mim. Nós somos a igreja. E se eu quero uma mudança na igreja, quem tem que mudar primeiro é quem? Fala, você. Por que você está olhando a trave no olho do teu irmão? Tira primeiro a do teu. Nós temos que tirar as traves dos nossos olhos. E se eu quero um avivamento, ele começa na minha casa. Quando eu desligo a rede de esgoto de televisão, quando eu volto para a oração, quando eu volto para o estudo da palavra, a leitura da Bíblia, a orar com a minha família, a orar pelo meu país, pela igreja, pela congregação, pelos líderes, você vai começar um avivamento. Agora, todo mundo quer uma varinha sobrenatural.
Deus vem voando e o Espírito, a nuvem vem e fica aqui. Se não tiver arrependimento, o primeiro passo, fala com o irmão, arrependimento de pecado. E arrependimento requer mudança. Amém? Vai lá, Nilson. Então, o anticristo. Está ele aí, ele é um falso o quê? Falso o quê? Um falso Cristo. É um anticristo. Deixa eu ver só esse slide aqui. Estou achando que está errado. Aqui tem mais. Isso. Aqui é o meu outro que eu fiz, Jesus. Sumiu meus números, não tem problema não. Era frase, mas não salvei, acho que não salvei. Só um minuto aí, viu, Turbo? Pastor deu uma. É esse aqui, Nilson. Cara, peraí. Erro de cálculos aqui, turma. Só um minutinho, tá? Porque senão eu vou perder o meu trabalho que eu fiz. Esse aqui é o do passado. Aqui eu começo, calcule, deixa eu ver. Parei aqui, não tem problema não. Aqui, slide atual. Esse aí é o que eu fiz. Aí, ó, tem mais coisas. Entendeu ou não? Desculpa aí, viu? Vamos lá então no anticristo. É um falso o quê? Cristo. Antes de ler Tessalonicenses e Apocalipse, vamos ler o que Daniel falou sobre o anticristo. Algumas passagens, Daniel fala muito sobre ele. Abre aí Daniel capítulo 7, 24 a 26, vamos lá. Lembra lá do animal, da besta que emerge do mar com 10 chifres e dente de ferro, que Daniel fala que é diferente dos outros? E ele vai explicar, ó. Ele diz o seguinte: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro. Esse outro é quem? O anticristo. Ó, diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ou seja, 10 reis vão eleger ele, e 3 vão querer ser contra, e ele vai cortar 3. Vai ficar 7 mais ele. Amém? Ou seja, 8. Vamos lá então. Proferirá, presta atenção no que ele vai fazer. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Interessante, né? Fala que vai magoar os santos e vai mudar os tempos e a lei. O que é isso, hein? Mudar a lei é o que você está vendo aí de casamento homossexual aí, ó, mudando a verdade de Deus em o quê? Coisa absurda, né? Aborto, vai mudando a lei de Deus, em vez de ser pela vida, vai pela morte. E magoar os santos do Altíssimo, pode falar, é a perseguição que vai vir sobre a igreja e sobre o povo judeu. Essa é a magoar. Você quer ver essa mesma perseguição em Apocalipse? E Jesus falando, vão lá em Mateus 24. Vai magoar. Mateus 24, 21. Vamos primeiro no 15. Jesus vai falar do anticristo também, vamos ver. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Eu acabei de ler para você quem, hein? Daniel. O chifre no lugar, o quê? Qual que é o lugar santo, hein? Fala, o templo. Jerusalém é a cidade santa. Quando você vê ele sentado lá, você já pode ficar preocupado, porque vai haver isso. Olha o versículo 21.
não tivesse, 21, porque neste tempo haverá, fala para o irmão, grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, fala para o irmão, por sua causa, os dias serão o quê? Quer ver de novo em Apocalipse? A Bíblia é toda linkada, abre aí Apocalipse 13, vamos ver lá, isso acontecendo. Filho, a igreja, como eu falo igreja, o povo judeu, a gente vai ser purificado pelo fogo, tá? Então é bom você já estar preparado, não precisa ficar apavorado, porque Deus já deixou escrito, sim ou não? Deixou ou não deixou? Apocalipse 13, verso 7, 13, 7. Então vamos ver se é a mesma coisa que Daniel falou. Vamos 6. O anticristo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome. Foi isso que Daniel falou ou não? Você acabou de ler lá. Ó. Difamar o tabernáculo. Sabe quem que é o tabernáculo? Olha para o irmão. Você, onde Deus habita, o tabernáculo de Deus, fala, é a igreja hoje. Difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu. Você habita onde, hein? Você é cidadão da terra ou cidadão do céu? Os que habitam no céu pela fé é o tabernáculo de quem? Vai difamar. E vai fazer mais o quê? Ó? Se fosse lá no céu, era impossível ele matar alguém lá, né? Só para você ver que é aqui. Ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem é os santos? Você. E os vencesse. Em que sentido? Vai nos perseguir, vai matar muitos, como a igreja do primeiro século. Alguns Deus vai proteger para testemunho. Amém? E os que forem mortos têm o privilégio de fazer parte do altar de Deus e reinar com Ele e julgar as nações junto com Ele. Quem for o quê? Morto. Quem não for morto vai receber o seu galardão quando Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras e chamar a sua igreja. Vamos lá. E adorá-lo-ão todos os que habitam na terra. E adorarão todo aquele cujo nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que é ser escrito no livro da vida do Cordeiro, hein? São os predestinados? Lá está falando escolhido. Em Apocalipse fala vencedor. O que você é? Você é predestinado? É. A quem? Ah, eu fui predestinado para o céu, mas o outro ali foi para o inferno. Você acha que Deus é assim? Você é louco. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Predestinado a quê que você foi? Abre aí Romanos 8, 29, vamos ver. Você tem que vencer para estar lá, sim ou não? Romanos 8, 29, para você nunca mais esquecer, aqui você está predestinado. Romanos 8, 29, todo mundo achou? Aos que de antemão conheceu, e ele te conhece desde o ventre da sua mãe, também predestinou para ser conforme a imagem de quem? A fim de que Jesus Cristo seja o primogênito, o chefe, o irmão mais velho, o herdeiro, o que comanda toda a família de Deus. Ele é o chefe, o cabeça, o que veste a túnica de rei, amém? E aqui está a família, ó, que ele governa. Então, quando você nasceu criança, você nasceu igualzinho Deus quer. Puro, dependente, sim ou não? Sem preocupar com o dia de amanhã. Você já viu um menino de 3 anos preocupar com o que ele vai comer amanhã? De 5 anos? Aí de repente você se arrebentou todo, começou a mentir, morreu. Seu nome quando você nasceu, sabe onde ele foi parar? Não, no livro da vida. Porque se você morresse criança, seu nome está lá, sim ou não? Aí você cresceu. E Deus, Ele pode fazer o que com o seu nome, hein? Você sabe? Abre aí Êxodo 32, 32, 33. Se você não permanecer no caminho estreito, Jesus falou em João 15:1, aquele que não der fruto, eu corto fora. O que ele faz? Corta.
Êxodo 32, 33. Riscarei o nome daquele que viver pecando contra o quê? Mim. Ele faz o quê? Abre aí agora Apocalipse capítulo 3, verso 7. 5. Então, meu irmão, você tem que vencer para o seu nome permanecer, sim ou não? 3, 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum riscarei o nome dele do livro da vida. A quem que ele não vai riscar, hein? Vencedor, beleza? Olha para o irmão e fala, você tem que ser um vencedor. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu li então Daniel 7, 24 a 26, me traz características do cara. Vai proferir blasfêmia contra o Altíssimo, vai magoar os santos do Altíssimo, vai perseguir os santos do Altíssimo e mudar a lei. Tudo que é natural e normal, ele vai transformar em coisa hedionda. Tem mulher casando com cavalo, cachorro, no cartório na Alemanha, tá? Então, é bestialidade isso. Já está mudando o quê? O tempo e a lei. Vamos lá em Daniel 12, 1, 7. Antes de ir, vamos agora em 2 Tessalonicenses 2, 3. Irmãos, Paulo está falando sobre a volta de Jesus. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu já falei o que é apostasia aqui. É a perda de amor pelas pessoas. Porque se você não ama o irmão, como é que você pode amar Jesus a quem que você não vê, se você não consegue suprir a necessidade do teu próximo a quem você vê? Apostasia. Preocupar com o seu umbigo, com a sua, como é que fala, prosperidade, só com você. É um apóstata. O que vai acontecer? E seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se, fala, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio, fala, Deus. Daniel falou já, ó. O que Paulo está repetindo é o que as escrituras já dizem. Tem novidade nenhuma. Daniel já falou, Jesus já falou do abominável, sentado no lugar santo. E ele vai tirar sua atenção, para que você não preocupe com isso, tá? O maior trunfo do diabo com a humanidade é dizer que ele não existe. Para que você vai preocupar com algo que nem existe? Não existe. Ele não quer aparecer de chifre e rabo. Ele vai aparecer como cordeiro falso, anticristo, uma cópia falsa. Então vamos lá, Apocalipse 13, 18. Vai guardando o que eu estou te falando, como você já leu Bíblia umas 5 vezes, é tranquilo isso, né? Guardar isso, recebe, irmão, fala pela fé. Até o fim do ano eu vou ler. Você não pode fazer voto de tolo não, hein? Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número, fala, de homem. Então é um, fala, homem. Aonde que esse cara foi profetizado, hein? Lá em Gênesis 3,15 foi profetizado o seguinte, quando a mulher cai. Porém inimizade, está falando com a serpente e com a mulher, entre ti e o teu descendente, entre o descendente dela e este te ferirá a cabeça. Fala, o descendente da mulher vai ferir o quê? Do diabo. Fala, você sabe o que significa cabeça? Autoridade. Vai destruir a autoridade das trevas. Cabeça é o que sustenta, o que ampara, vai destruir o poder dele. E tu lhe ferirá o calcanhar. Aí você fala, feriu Jesus na cruz quando ele foi crucificado. Não, senhor, já estava programado aqui que ele ia passar aquilo tudo. Quando é que a serpente vai ferir o calcanhar de Jesus? Você sabe? Não. A igreja é o corpo de Cristo. Como ele tem matado muitos santos, ele tem ferido o quê? Fala, o calcanhar. Tem como ferir Jesus não, filhinho? Ele é Deus, amém? Mas você tem. Você é o quê? O corpo. Então esse homem vai levantar,
para ferir os santos, magoar os santos, perseguir os santos, até que o reino de Deus seja colocado aqui na terra. Amém? Pastor, cadê o reino de Deus? Fala para o irmão, está dentro de você. E não é comida, e nem é bebida, e nem é dinheiro, e nem é poder de homens, mas é justiça, alegria e paz. A paz que o mundo não pode dar, que somente o príncipe da paz dá. E aonde que esse reino está? Fala, por enquanto está aqui, ó. Quando isso aqui estiver vazio, foi embora. Junto com você vai embora quem? Fala, o reino de Deus. E o que tem no reino de Deus? Fala, poder para curar, para salvar, para mudar mente, para restaurar casamento. Sabe onde ele está? Dentro de você. Para ligar e desligar qualquer coisa. Onde que está? Na igreja. Então o reino de Deus não está visível a aparência, mas ele está aqui. Daniel 12, 1, 7. Vamos ver então algo mais interessante ainda. A Bíblia tem que ser seu livro de cabeceira, não é a novela não, tá? Misericórdia. Aqui ninguém vê novela, não tô falando bobagem aqui. Tô ficando doido, deve estar ficando os Nilson. Depois você olha para mim, eu devo estar doido. Crente não vê novela não, né? Aí embola a cabeça no Apocalipse de lá e vem para cá, misericórdia. Apocalipse 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Daniel 12, 1. O que está ali? Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Você acabou de ler sobre o que? Fala, angústia. Qual nunca houve. Quem falou isso? Fala, Jesus falou. Desde que houve nação até aquele tempo. Jesus repetiu o que o anjo de Daniel falou. O anjo de Daniel que eu estou falando é o anjo que Daniel apareceu para Daniel. Mas naquele tempo, no tempo de angústia, será salvo o teu povo. Em qual tempo? Fala, no meio da angústia. Será salvo o teu povo. Todo aquele que for achar inscrito no livro, que o nome não foi o quê? Vai ser o quê? Salvo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Vamos lá agora no 7. Ouvi um homem vestido de linho. Quem que é esse homem vestido de linho? Não é um anjo agora não, tá? Fala, é Jesus. Que estava sobre as águas do rio. O que é água mesmo em Apocalipse, hein? Multidão de nações. Quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Fala, jurou pelo Pai, que isso seria dentro de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu tenho que saber agora o que é um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Sim ou não? Clica aí. Então, ele falou que vai abater 3, não vai? Lembra dos 10 chifres? 3 vão cair. Então, Daniel 7, 24 e 28 eu já li, né? Ou não? Já. Então, outra coisa característica desse rei, ele é cheio de olhos. Aí você acha que vai aparecer um cara com 200 olhos na cara, assim? Não. Olhos significa onipresença. Como ele não é onipresente, quem é onipresente, hein? Deus. Ele precisa de algum monitoramento, tá? Para comandar o mundo inteiro, na sala dele, ou onde ele estiver. Nós já estamos caminhando para isso ou não? Sim? E está bem acelerado ou não? Hoje é difícil ir para o centro sem alguma câmera te pegar. Difícil hoje o cara aprontar uma na rua sem uma câmera da polícia militar pegar ele. Agora você imagina o seu celular. Diz que nego consegue entrar no seu celular e ver pela sua câmera o que você está fazendo. Sabia disso? Pelo computador também. Você tem que cobrir a câmera do computador com a fita adesiva. Estou te falando de técnico, de cara formado em ciência da computação, tá? Que você está lá dentro da sua casa e a pessoa está te vendo lá dentro. Você não sabe não, mas está te vendo pela a câmera do notebook está acesa. Então, meu irmão,
Outro dia mataram uma menina aí no meio do mato. Aí eles foram identificar pelas torres de celular se aquele celular passou naquele lugar. O que você acha disso? Resumindo, você está completamente monitorado. Só começou, vai piorar. Agora as placas vão ter chip. Guarda não precisa te parar mais não. Na hora que você passar no radar, já manda multa para você. Não pagou IPVA não? Multa. E a primeira barreira que tiver, eles te param e prendem seu carro. Não precisa lá, deixa eu ver seu documento. O documento já está lá no sistema. Acabou. Isso é para aqui há 2 anos, tá? Aqui no Brasil, 2 anos. Todas as placas de carro, de moto, vão ter que ser trocadas pelas chipadas. Então, o governo brasileiro, daqui a pouco, ele tem um monitoramento lá no Planalto. Você acha que você vai ter que fazer declaração de imposto de renda? Também não tem, não. Ele vai cruzar o que entra na sua conta contra o que você compra. Daqui a pouco vai ser obrigatório digitar o CPF. Ou então o seu cartão já tem seu CPF. E aí, daqui a pouco, como é que você gastou 10 mil e ganha 5, hein? Como é que você gastou 10 mil por mês e declarou o seu imposto que você é isento? Não precisa não, já manda boleto para você pagar. Acabou, tem conversa. Não pagar, te prende. A única coisa que dá cadeia rápido aqui é você não pagar imposto. É igual na época de Jesus, crucifica o cara que não paga o quê? Ele está falando que é Deus, deixa ele. Ele está falando que vai destruir o templo. Ele falou que não é lícito pagar tributo a César, crucifica ele. Já leu lá ou não? Só crucificou ele porque eles acusaram falsamente dele não pagar o quê? Tributo. Vai lá, clica aí. Aí, uma pasta para cada cidadão, o computador da Receita está criando, né? Então, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. 1 tempo é 7 anos. 2 tempos, 2 vezes 3 anos e meio, sim ou não? E metade do tempo de 7 anos fala 3 anos e meio. Entendeu a linguagem ou não? 2 tempos é 2 vezes 3 anos e meio. Metade de 1 tempo de 7 anos é 3,5 o quê? Anos. E 1 tempo inteiro é o quê? Fala, 7 anos. Aonde que eu sei que isso aí é 7 anos? Você vai saber pela semana de Daniel, tá? As 70 semanas de Daniel, está faltando 1 semana. Se cada semana corresponde, cada dia corresponde a 1 ano, sim? 7 dias, 1 semana, são quantos anos? Quanto tempo ele vai reinar? Fala, 7 anos. 1 hora. Olha lá. Eu não vou ficar lendo esse versículo, não. Você tira cópia, depois você lê, tá? Meia hora. Está ali as referências, ó. Aliás, meia hora ali está errado, é 3 anos e meio. Eu repeti ali, tá? Meia hora, 3 anos e meio. 1 hora, 7 anos. Ali está errado meia hora. 1 semana, 2 semanas. Vai, Nilson. Copiaram? Volta aí, Nilson. Aqui está errado, ó. Meia hora é 3 anos e meio. Você corrige aí, tá? Estou na sua frente da meia hora? Vou sair da frente da meia hora. Então, meia hora é 3 anos e meio. Eu não vou ficar lendo referência bíblica para você tudo, não, senão eu vou gastar aula só lendo 1 tempo, 2 tempos. E como você já leu Bíblia umas 6 vezes, eu estou perdendo meu tempo. Pronto? Beleza, Nilson, vai lá. 1 tempo 7, 2 tempos 2, 3 meses, né? Não é 2 vezes 7, não. É 2 vezes 3 anos e meio que dá 7. Sim ou não? E a metade de 1 tempo, 3 anos e meio. Beleza? Clica aí, Nilson. Então aí, ó. Misericórdia. Volta aí, Nilson. Clica uma vez. Vamos ver. Aí, ó. Pode deixar. Pastor, que doideira que é essa? Misericórdia. Que monte de trem doido, de seta. Nossa, agora você surtou. Misericórdia. Olha um monte de seta lá. Tudo isso aí representa 2 períodos. Os 2 pés são 2 períodos de 3 anos e meio. Fala, 2 tempos.
Os dentes de ferro e o chifre também são 2 períodos de 3 anos e meio. O chifre lá, ele é humano. Os dentes, ele é guerra, vil. Os 2 pés, metade de ferro e metade de barro, é que o barro significa ele como falso Cristo na terra, parecendo cordeiro, e o ferro representa guerra, ele como monitoramento e o que? Matando as pessoas. E os 2 cavaleiros de Apocalipse são o mesmo anticristo. Tanto o primeiro cavaleiro como o quarto, fala dele primeiro parecendo Cristo, montado num cavalo branco, e depois mostra na outra metade quem ele é. Você quer saber quem ele é? Você vai ter que ler lá em Abacuque, ver o que ele escreveu dele. Abacuque escreveu sobre o cavalo amarelo. Se você não sabe onde estão os cavalos, estão em Zacarias 6, depois você leia. Eu já falei isso aqui no outro estudo. Mas vamos ver Abacuque falando desse cara aí, vamos lá. Deixa eu ver o versículo aqui. Primeiro tem que achar Abacuque, sair cantando a musiquinha na cabeça. Ezequiel e Daniel, Amós, Miqueias. Abacuque. Achei Abacuque. Misericórdia. Tem Abacuque na Bíblia? Misericórdia de você. Aí eu vou orar na sua cabeça mesmo. Vamos lá. Não vai ter escapatória. Abacuque 2:2, vamos ver sobre uma visão. Ele está tendo uma visão, tá? O profeta está tendo o quê? Uma visão. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Que visão? Grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Está falando de tempo o quê? Mas se apressa para o fim. Essa visão é para onde então? O fim. E ele continua: e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Quem que você acha que é esse, hein? Sabe não? Sabe quem é o soberbo não? Marca aí, vamos ver o soberbo. Abre aí comigo Daniel 11. Você quer entender Apocalipse, não quer ler a Bíblia toda? Misericórdia. É porque eu vi lá no Macedo que eu vou voar antes, pastor. Daniel 11:28. Vamos ver o soberbo. O soberbo vai ser, fala, vil, mal. Então, o homem vil, o homem o quê? Tornará para a terra do norte. Para a terra do norte, com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. O homem o que, hein? Vil, soberbo. Vamos lá em Abacuque. Agora eu já perdi Abacuque, misericórdia. Canta a música aí, pastor, na cabeça. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Ah, pastor, o apóstolo Paulo escreveu, quando você aceitou Jesus é pela fé, está certo. Quando é que você vai ter que viver pela fé, hein? Fala, na perseguição você vai ter que viver pela fé. Sim ou não? Vai ou não? Na perseguição você vai ter que viver pela fé. Agora vamos ver se fala realmente do anticristo. Vamos continuar. Assim como o vinho é enganoso, também permanece o arrogante. Ele é o que? Fala, vil, arrogante, soberbo, cuja gananciosa boca, presta atenção no que ele vai falar, se escancara como o sepulcro. Sabe o que é a palavra sepulcro aí? Fala, inferno. A boca escancara como o inferno. E como a morte, como não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Esse homem vil, arrogante, soberbo, traz o inferno e a morte junto com ele.
e vai congregar para ele todas as nações. Sim ou não? Vamos ver então o cavalo amarelo, se fala exatamente isso. Vamos ver. Abre comigo o Apocalipse. Esse desvendamento do Apocalipse tinha que gastar uns 3 anos, mas eu não vou fazer isso não, porque Jesus já está voltando, então como você já leu a Bíblia 6 vezes, você vai entender facinho. Que é muito detalhe, está ouvindo? Está vendo que é muito detalhe? Sim ou não? Apocalipse, capítulo 5, 6. Apocalipse, capítulo 6, verso 7. Verso 8. Eis um cavalo amarelo. A palavra amarelo aí é verde, tá? Não é amarelo não. Eis o cavalo verde. E o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte e inferno. Quem que o cara traz junto com ele, hein? Quem? A morte e o inferno. Estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre 1/4 da terra, para matar a espada, com fome, com mortandade, por meio das feras. É o cara. Então, 2 períodos. O chifre pequeno e os dentes é a mesma coisa, são 2 períodos. Os 2 pés são 2 períodos. O barro e o ferro não se misturam, mas estão casados, porque vai ser notório a divisão do período dele como falso, como cordeiro falso e como o homem vil, tá? São 2 períodos. Os cavaleiros, o branco é um falso Cristo, e o amarelo, o verde é quem? Fala, é ele matando, destruindo. Beleza? Até aí está dando para entender ou não? Você anota lá Daniel 7, aquilo tudo lá que eu já li isso na aula passada. Beleza? Pode clicar nisso. Daniel tem um outro sonho, esquisitaço. Daniel vê um bode, já falei isso aqui, dando cabeçada num carneiro. E o bode tem um chifre só, um. E ele é todo peludo, um bode peludo, dando cabeçada no carneiro. Aí de repente o chifre do carneiro quebra. O bode prevalece sobre o carneiro, mata o carneiro. E aquele chifre que matou o carneiro, grande, é quebrado. E no lugar dos 4 chifres, no lugar do chifre, brotam mais 4. O que é chifre mesmo, hein? Governante ou poder, sim? Ou rei? Rei, governante ou poder, beleza? Daniel 8, 9, vamos ver. Por que eu estou falando disso aí? Porque você tem que saber sobre aquele chifre que vai brotar ali, Pastor, é tanto chifre, bicho, estou até sonhando com bicho. Fica santo que você não vai precisar ver bicho nenhum. Esquece os bichos, fica santo. Vamos lá. Daniel 8. Vamos ler a partir do 8. Daniel 8, 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe-se o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu: norte, sul, leste, oeste. Vão dividir o império. O bode é quem? Fala, a Grécia. O chifre é Alexandre, o que morre novo. E os 4 chifres são aqueles 4 que você está vendo ali, O primeiro é Cassandro, o segundo é Lisímaco, o terceiro é Ptolomeu e o 4º é Seleuco. O que me interessa aqui é o 4º, tá? Seleuco. Esse me interessa, porque dele vai sair um cara que Jesus aponta como o protótipo perfeito do anticristo. Fala, misericórdia. Então, e aqui diz 8, 9. De um dos chifres, saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Quem é a terra gloriosa? Jerusalém, Cresceu até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra e as pisou. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Você quer saber o que é isso? O príncipe é o sumo sacerdote que está falando aqui, tá? Que não é Jesus, não.
que ele fez? Ele entrou dentro do templo judeu, que Esdras e Neemias tinham feito o povo reconstruir. Isso aqui está falando do ano 180 a.C., que só está na sua Bíblia em Daniel. Para você entender isso, você tem que ler o livro de Macabeus. Pastor, o livro é do capeta. Não, é livro de história. Aí, o que aconteceu aqui? Esse homem colocou uma imagem de Zeus dentro do templo e sacrificou um porco no altar. E queria obrigar os judeus a adorar a ele como filho de Zeus. Daqui a pouco eu te revelo quem é o cara. Mas ele vem de, Seleuco. Olha lá, de um dos chifres, o quarto, aparece outro. O rosto dele está ali, você não sabe quem é ainda não. É aquele cara lá, ó. Que não é Alexandre o Grande não, tá? Alexandre o Grande morreu, 4 surgem, e desse chifre, descendente desse último, é aquele que está lá, o busto dele, só para te mostrar que ele existiu, tá? Vai nisso. Aí ele aí, ó. O Império Seleucida. O que esse cara aí vai fazer, ó? Isso aqui é Zeus, tá? O templo você está vendo ali atrás, ele vai botar essa imagem dentro do templo e vai perseguir e matar o povo judeu, o povo da terra gloriosa. Vai matar, mas vai matar é muita gente, tá? Vamos ler mais alguma coisa que Daniel escreveu dele.